de abril de 2018 do TRRN. Ato da sessão anterior, no silêncio, dou por aprovado. Aprovado. Expediente, não temos. Processo com pedido de sustentação oral. Agravo regimental na prestação de contas 581-63 de Natal, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano. Agravo regimental. Agravando Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. É isso, advogado? Relator tem a palavra. Só um momento. Senhor presidente, nesse feito eu não funciono. É, né? Eu tenho impedimento. A suspeição, impedimento, é? Impedimento, doutor. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental interposto pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores contra a decisão monocrática deste relator, por meio da qual não foi conhecido o requerimento de revisão de sanção por si manejada, com vistas a promover a adequação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade da obrigação de recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 403.500, que foi imposta no âmbito do julgamento que desaprovou a prestação de contas do referido partido relativa ao pleito de 2014. E aqui eu transcrevo no voto que está disponibilizado para Vossas Excelências o inteiro... Está disponibilizado, né? Sim, está disponibilizado. Correto. Eu transcrevo no voto que está disponibilizado para Vossa Excelência o inteiro teor da decisão monocrática que foi atacada pelo agravo regimental. Não vou fazer a leitura, está disponibilizado no voto. Continuo no voto. Em suas razões de reforma, inicialmente, o agravante sustenta que, mesmo ante a impossibilidade de se aplicar o instituto de revisão ao processo de prestação de contas eleitorais, o TSE não deixa de analisar a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Colaciona precedente daquela Corte, a prestação de contas 13.74/28, e, no ponto, rebate fundamento específico da decisão agravada que reputou tal tese inaplicável às decisões transitadas em julgado. Refuta também a assertiva que limitou o cabimento da revisão às hipóteses de prestação de contas anteriores à edição da Lei 12.034 de 2009, e desde que manejada no prazo de 3 dias do trânsito em julgado da desaprovação. Ressalta que, diferentemente do consignado, o TSE permite a regularização do partido condenado, com expressa menção ao propósito de suspender a sanção que lhe foi imposta pela decisão imutável, e colaciona precedente, que é o recurso especial eleitoral 17.1502. Impugna, ademais, o fundamento de que a prestação de contas de campanha ostenta natureza jurisdicional, a qual, segundo argumenta, somente estaria afeta às contas anuais dos partidos políticos, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Lei 9.096. Invoca, assim, o princípio da especialidade para afastar a consignada aplicação da Lei das Eleições para esse fim. E, nesse cenário, reclama a análise, e aqui eu abro aspas, omitida pela decisão agravada, da relativização da coisa julgada, argumento que é idôneo per si para sustentar o provimento da prestação posta à reconsideração. E fecho aspas. Por fim, o partido repisa as razões concernentes às questões de aspectos meritórios, apresentando documentação e justificativas que demonstrariam a regularidade da arrecadação e na aplicação dos recursos em prol da campanha eleitoral de 2014. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou sua ciência e é o relatório, senhor presidente. Discussão e relatório. Aprovado. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigado. Trata-se de uma prestação de contas eleitorais, como bem relatou o juiz Vladimir Capistrano, e o nosso motivo aqui é o pedido de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que são princípios que regem essas prestações, esses processos de prestações de contas, ao caso em questão. O Diretório Estadual dos Partidos dos Trabalhadores, nesses autos de prestação de contas, fora condenado a 2 sanções.
ao pagamento à Fazenda Nacional do valor de R$ 403.500, em função de uma irregularidade analisada na prestação de contas que diz respeito tão somente à não identificação do doador originário desses valores. São 3 doações diferentes. Os doadores imediatos estão identificados na prestação de contas. Um foi em relação diretamente da conta da campanha da presidenta Dilma Rousseff e outros 2 diretamente da conta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Mas não houve a identificação do doador originário. Em função disso, determinou-se o pagamento à Fazenda Nacional desse valor, que é a somatória do que o partido teria recebido, e a suspensão do recebimento do fundo partidário. A pena da suspensão do recebimento do fundo partidário foi devidamente cumprida. Agora, nós entendemos, sobretudo com os documentos que nós levamos aos autos, que não é razoável nem proporcional exigir o pagamento dos R$ 403.500, porque os documentos que nós levamos aos autos, as notas, os recibos eleitorais que nós levamos aos autos, podem identificar os 3 doadores originários que foram os frutos dessa condenação. Todos os 3 recibos estão devidamente acostados com o pedido de revisão da condenação. Então, ora, se o motivo da condenação foi a não identificação do doador originário, nós estamos mostrando agora qual é o doador originário e, portanto, não há mais motivo ao pagamento dessa elevada quantia que, sem dúvida nenhuma, ocasionaria um grande desequilíbrio ao Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar que esses doadores originários, não há de se falar em nenhuma irregularidade em relação a isso, porque eles foram alvos de análise pelo TSE na prestação de contas do Diretório Nacional e especificamente da campanha da presidenta Dilma Rousseff. Ultrapassado esse nosso mérito do recurso, e eu fiz o caminho inverso para agora falar do cabimento, é importante a gente relembrar que em diversos casos o Tribunal Superior Eleitoral atesta a possibilidade do partido rever a condenação, ainda que ultrapassado o trânsito em julgado, justamente em privilégio dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Foi o caso específico da prestação de contas 137428, julgado há pouco tempo no Tribunal Superior Eleitoral. E lá, o tribunal entendeu que, apesar do manejo do instituto específico naquele processo não ter sido adequado, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ainda assim merecem ser observados e, por isso, o pedido foi analisado. Para além disso, nós destacamos o recurso especial 171502, que foi um julgamento que, inclusive, está acostado nos fundamentos da decisão monocrática, e lá há a seguinte observação pelo Tribunal Superior Eleitoral: nada impede que o partido político busque regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral com o propósito de suspender a sanção que lhe foi imposta pela decisão imutável. E é exatamente isso que nós estamos buscando. Não é uma revisão em si da decisão que transitou em julgado, mas uma revisão da pena que lhe foi aplicada, já que a irregularidade que motivou a pena foi sanado com os documentos que já foram acostados aos autos. É isso que eu tenho para considerar. Muito obrigado a todos. Palavra com o relator. Senhor presidente, só um momento que eu estou tentando À vontade. corrigir o voto aqui que está disponibilizado para Vossa Excelência, que o doutor Glauber me alertou que o voto não estava correto, o que estava disponibilizado. Não há parecer no agravo regimental. A Procuradoria não emitiu parecer. Agora parece-me que está correto, doutor Glauber.
De início, cabe registrar que o agravo foi interposto tempestivamente e está subscrito por advogado devidamente constituído nos autos. No mérito, todavia, a argumentação nele expendida se mostra insuficiente para ensejar a modificação do deciso agravado, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Primeiro, dizer que, das próprias razões do agravo, dessume-se não haver dúvidas quanto à impossibilidade de utilização do instrumento de revisão de sanção previsto na lei dos partidos políticos. O que justifica a agremiação é que, em mesmo ante tal óbice, e aqui abro aspas, o Tribunal Superior Eleitoral não deixa de analisar a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e fecho aspas, e colacionem para sua tese o seguinte julgado do TSE. É o julgado da prestação de contas 1374/28, julgado em 10 de março de 2015. E eu vou ler aqui, é muito curto o trecho, mas para ficar mais claro para Vossas Excelências. A subemenda assim expressa: a Lei 9.504, que dispõe sobre as prestações de contas de campanha eleitoral, não contempla previsão relativa à revisão da sanção fixada no acordo que desaprovou as contas. Aí no tópico 2, ainda que superado esse óbice, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados na aplicação da sanção. E continuo no voto. É bem de ver, no entanto, que o referido precedente condicionou a eventual hipótese de acolhimento da pretensão revisional à superação de óbice reconhecido pelo próprio agravante, qual seja o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que reputa inaplicável o instituto da revisão de sanção no âmbito de prestação de contas de campanha, como na espécie. Em tal contexto, é de todo descabida a invocação do referido precedente como exemplo de uma suposta orientação jurisprudencial que permitiria a análise acerca da pertinência de adequação da sanção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Porquanto, como se viu, o colégio do TSE registrou tal possibilidade tão somente ad argumentando tanto. Da mesma sorte, nenhum reparo se verifica na decisão atacada no ponto que restringiu o instrumento de revisão às hipóteses de prestação de contas anteriores à edição da Lei nº 12.034 de 2009, e desde que manejada no prazo de 3 dias do trânsito em julgado da desaprovação. Notadamente porque o agravante se limitou a invocar precedente inaplicável no caso concreto, uma vez que trata de pedido de regularização da situação do partido perante a Justiça Eleitoral, com o propósito de suspender a sanção que lhe foi imposta em razão de não prestação de contas partidárias, e isso do exercício de 2007. E aqui eu transcrevo o precedente, que é o recurso especial eleitoral 171502, julgado também em 2015. Não prospera, igualmente, a impugnação ao fundamento da decisão agravada, que assentou a natureza jurisdicional da prestação de contas de campanha, inviabilizando, assim, o acolhimento da tese segundo a qual o exame do pleito do partido encontraria guarida ante a índole administrativa da decisão que rejeitou as suas contas de campanha. Ora, a natureza jurisdicional dos processos de prestação de contas de campanha, tema, aliás, pacífico na jurisprudência, foi firmada com fundamento nos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 30 da Lei das Eleições, bem como em vários precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Logo, o ventilado princípio da especialidade não tem o condão de infirmar o entendimento adotado pelo provimento monocrático. Injustificável, ademais, a pretendida relativização da coisa julgada, fundada na extrema injustiça e gravidade da sanção imposta pela decisão que rejeitou as contas de campanha do agravante, pois tal excepcional possibilidade, em tese, viabiliza-se apenas nas situações em que se evidencia colisão entre direitos fundamentais, e isso retirado do julgamento do agravo regimental em recurso especial eleitoral 344/56, julgado em 2013, o que não se demonstrou na espécie. De mais a mais, sobreleva ressaltar que, ainda que superados todos esses óbices, a pretensão revisional veiculada na petição do órgão partidário agravante não se viabilizaria, uma vez que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a determinação de transferir ao Tesouro Nacional os recursos de origem não identificada não constitui sanção por infração às obrigações impostas aos candidatos e aos partidos políticos, relacionando-se apenas às consequências práticas derivadas da impossibilidade
de os candidatos ou os partidos políticos utilizarem recursos de origem não identificada, como determinam as regras que regem o financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos políticos. E aqui aponto precedentes. Por fim, cumpre refutar os argumentos ligados ao acerto, desacerto ou não da decisão de reprovação e seus consecutários, uma vez que incidentes no fenômeno da coisa julgada, sobretudo nos moldes do artigo 508 do Código de Processo Civil. Em tal quadra, em que se constata que a decisão agravada se encontra alicerçada em fundamentos idôneos e os argumentos do agravante não são aptos a derrubá-los, a rejeição da insurgência é medida que se impõe. Dessa forma, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e, na forma determinada pelo artigo 1021, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, submeto o agravo interno ao julgamento deste colegiado. E é como voto, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Eu indago dos senhores julgadores se há algum pedido de esclarecimento ou se há alguma divergência. No silêncio, eu dou pela anuência e proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do relator. Agora vamos aos embargos de declaração no recurso eleitoral 110/2017, da relatoria do juiz Ricardo Tinoco de Góes, onde é embargante Marconi Antônio Prachedes Barreto, embargado de Coligação Esperança do Povo, e também embargado Júlio César Soares da Câmara, do cargo de prefeito. Vossa Excelência vai julgar os dois embargos? Não, vai julgar separadamente, né? Separadamente. Separadamente. Então, inicialmente esse, onde é embargante Marconi Antônio Prachedes, que é o prefeito, no caso. Perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu tenho suspeição nestes dois embargos do processo 110, também no do 69853 e também no do 43674. Então, Vossa Excelência tem qual o outro é o... nos processos 1, Os dois 2, embargos. 3... nos dois embargos deste processo, Dois embargos e... no do 69853 e no do 43674. Só um minutinho. São os 1, 2, 3... 698, né? Também? 69853. Certo. E no outro, no... 43674. Correto. Os pontos 1, 2, 3 e 4 da pauta. Perfeitamente. Então vamos convocar a doutora Adriana, que já está a postos ali. E a declaração já identificada. O relator, doutor Ricardo Tinoco, tem a palavra para... Não há citação oral em qualquer deles. O processo já é identificado por Vossa Excelência. Vou fazer aqui a leitura do relatório. Trata-se de embargo de declaração oposto por Marconi Antônio Prachedes Barreto, em face de decisão deste tribunal, cujo acórdão foi assim emendado. Recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, alegação de defeito de representação, rejeição, juntada de documento novo, deferimento, abuso de poder econômico, caracterização, dragagem de rio em período eleitoral, finalidade eleitoreira, prova oral farta e abundante quanto ao patrocínio dos serviços pelo candidato, comprovação do ilícito, gravidade e relevância jurídica do fato, provimento. Vou me limitar, em relação ao acórdão, a fazer a leitura apenas dessa parte inicial da ementa, para não haver delongas desnecessárias. Ainda continuando o relatório, o embargante alega que o acórdão possui omissões e contradições passíveis de sanação por via dos aclaratórios. Afirma que o tribunal, seguindo unanimemente o voto do relator, caracterizou o abuso de poder econômico em AIME, sem enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a decisão proferida, afrontando o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC. Aduz que os fatos que essa relatoria se baseou, abre aspas, no desenvolvimento de seu voto, referiu-se somente aos trechos testemunhais consubstanciados no parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, o qual os pinçou do conjunto probatório justamente para motivar seu entendimento da existência do fato, em que pese sua conclusão diversa pela ausência de gravidade, fecha aspas. Sustenta que existe uma confusão entre o fato narrado nos autos, a dragagem de parte do rio, que é incontroverso, e o momento em que o embargante passou a fazer parte do fato, uma vez que nega, desde a defesa inicial, sua participação antes da data das eleições de 2016. Isso, segundo alega, é a controvérsia fulcral da AIME,
e, abre aspas, extremamente relevante para a caracterização do abuso de poder econômico, desde que comprovada a gravidade da conduta mediante critérios qualitativos e quantitativos. Continua afirmando que o magistrado de primeiro grau, mais próximo dos fatos e atento a todo o conjunto probatório, entendeu que a prova testemunhal produzida era contraditória quanto ao momento em que o embargante participou da obra de dragagem do rio. Diz que o relator, entretanto, teria colocado no mesmo bojo o fato em contexto dos serviços realizados e a controvérsia do momento da participação do embargante, e fundamentou seu entendimento recolhendo, abre aspas, da sentença que julgou improcedente a Aimer, os argumentos de existência do fato e a gravidade. E do parecer do Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo improvimento do recurso, a participação dos embargantes antes das eleições, juntando os retalhos textuais, deu-se provimento ao recurso dos embargados, em contrário senso à sentença e ao parecer escrito do MPE, ambas peças jurídicas que chegaram à conclusão de que a aludida Aimer não merecia prosperar, gerando evidente contradição que necessita de esclarecimento, vez que a relatoria somente considerou filigranas relacionadas ao pior dos mundos, afastando fundamentos em favor da defesa, ainda que manifestos existentes, fecha aspas. Invoca o princípio da imediatidade da prova para defender que este tribunal deveria ter privilegiado a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau, que, mais próximo às partes e suas respectivas testemunhas, considerou a prova testemunhal contraditória. Aduz ainda que não houve motivação por parte do relator quanto à valoração diferenciada das provas dos autos, em afronta ao artigo 371 do CPC. Apresenta números relativos ao resultado das eleições em Ceramirim, repetindo os argumentos das contrarrazões ao recurso, relativos à necessidade de análise de critérios qualitativos e quantitativos para a caracterização da gravidade, para concluir que não há indício da influência do poder econômico, pois, abre aspas, caso os fatos narrados na peça inaugural fossem verdadeiros, a lógica seria de que os embargantes obtivessem uma maioria esmagadora sobre o segundo lugar nesta região, fecha aspas. Pede ao final que sejam acolhidos os embargos para suprir os vícios apontados, conferindo-se efeitos infringentes para que seja reconhecida a ausência de abuso de poder econômico nas condutas imputadas ao embargante. Contra razões das folhas 414 e 416, pugnando pelo desprovimento dos embargos e cominação de multa pelo seu nítido caráter protelatório, é o relatório. Em discussão, relatório. Aprovado. Votando. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 275 do Código Eleitoral, no que segue a prescrição normativa que emana do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Como se pode inferir do relatório, o embargante pretende a reapreciação de matéria já analisada pelo tribunal por ocasião do julgamento do recurso, ocasião em que foram acolhidos todos os fundamentos do voto do relator em votação unânime. Afirma que houve afronta ao artigo 371 do CPC, pois o relator não teria motivado a decisão quanto à valoração diferenciada das provas dos autos. A esse respeito, sabe-se que o recurso devolve ao tribunal adquém o conhecimento da matéria impugnada, inclusive a revisão e reexame das provas. Isso significa que, não obstante a cognição em segundo grau, leve em consideração o convencimento aportado no julgamento aquó, a devolutividade do recurso assegura uma ampliação da cognição em seus dois planos, o horizontal e o vertical, aquele jungido ao número de questões controvertidas sobre as quais litigam as partes, e este atado à profundidade do conhecimento em torno dessas mesmas questões, após regular a instrução. Esse proceder garante à Corte tanto uma cognição plena sobre todos os pontos controvertidos estabelecidos na lide, como uma cognição exauriente sobre o nível de profundidade em que se deu o debate a respeito dos fatos apontados e das provas produzidas. E sequencio. Nesta ordem, falece ao insurgente embargante discutir a possibilidade de o tribunal, conhecendo de modo pleno e exauriente a matéria recorrida, construir convencimento outro que não aquele no qual se baseou a decisão guerreada, pois é exatamente essa cognição de segunda ordem, isto é, essa cognição que resulta do duplo grau de jurisdição, que converge para a provisão de uma decisão comprometida com uma tutela jurisdicional justa e adequada. Pensar diferentemente seria reduzir o alcance do princípio do duplo grau de jurisdição, que, sem embargo de sua necessária relativização noutras tantas situações, terminaria por perder a sua finalidade, caso aos tribunais falecesse a possibilidade de bem conhecer os substratos fático e jurídico de cada uma das controvérsias.
Por fim, sobre a fundamentação das decisões judiciais, devo dizer, o sopro democrático que varreu da legislação processual toda e qualquer projeção introspectiva da consciência do julgador, que o elevava à condição de ser, no processo, o arauto da razão ou a expressão de uma legitimidade apenas pressuposta na investidura do seu cargo, representa, na verdade, a necessidade de que as decisões judiciais enfrentem todas as teses sobre as quais foi travado o embate judicial, promovendo o que prestigiosa doutrina denomina de justificabilidade pública das razões de decidir. E com isso, assegurando não mais apenas a simples validade formal da decisão, mas, sobretudo, uma legitimação substantiva ou substancial para o ato de julgar. Na espécie, como dito alhures, a decisão embargada enfrentou o conspecto de teses e o fez argumentativamente, tomando por base os fundamentos esposados por todos os contendores, sem espelhar quaisquer das possibilidades antevistas pelo legislador processual de 2015, segundo o disposto no artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1 ao 6 do CPC. Veja-se que o seu conteúdo reporta-se, antes de tudo, aos fatos ocorridos, tanto em relação aos elementos de convicção, quanto à época em que se deu a obra de dragagem, sob o patrocínio do embargante, mas, sobretudo, com referência ao efeito sociológico e político que a mesma gerou na iminência de um pleito eleitoral. Ressalte-se ainda o liame produzido entre o benefício gerado pela obra e a ênfase conferida à sua iniciativa, a denotar e remarcar a tese do abuso do poder econômico, com reconhecimento da gravidade e relevância jurídica a violar os bens jurídicos tutelados, quais sejam preservação do equilíbrio, de forma a proteger a lisura e a legitimidade das eleições. Essa análise esteve, quando a decisão embargada, absolutamente sediada no campo fático, é isso que importa ressaltar, e adstrita também às teses que sobre esses mesmos fatos foram apresentados pelas partes em contenda, de sorte a tornar a decisão combatida completamente imune às situações hipotéticas que poderiam ensejar a interposição dos aclaratórios. Dito isto, e refutadas as alegações do embargante, não há qualquer vício a justificar o provimento dos embargos. Isto posto, ausente a necessidade de integração do julgado com êxito dos embargos de declaração e nego o provimento. Deste aplicar a multa requerida pelo embargado em atenção à jurisprudência consolidada no TSE, no sentido de que não são protelatórios os primeiros embargos de declaração opostos, especialmente quando o tema neles versado é enfrentado no julgamento. Aí aqui eu cito os precedentes que evitarei de mencionar. Comunique-se ao juiz da sexta zona eleitoral, após a publicação do acórdão do julgamento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja dada eficácia imediata à decisão proferida no julgamento do recurso. Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista a liminar concedida no mandado de segurança, cuja numeração aqui está citada, relator ministro Admar Gonzaga Neto, que suspendeu os efeitos da decisão do recurso eleitoral até a publicação do acórdão relativo ao julgamento dos primeiros embargos de declaração. E é como votos. Alguma divergência dos demais julgadores? Todos anuem o voto do relator. Proclamo o resultado, então, a unanimidade dos termos do voto do relator. Agora também o embargo de declaração de Ceará Mirim, também, onde é embargante Zélia Pereira dos Santos, porque esse que julgamos agora foi do cargo de prefeito, agora é do cargo de vice-prefeito, onde é embargado de Coligação Esperança do Povo, e Júlio César Soares da Câmara, cargo de vice-prefeito. Vossa Excelência tem a palavra. Processo igualmente identificado. A mesma situação, né? Perfeito. A chapa é uma só. Exato. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes opostos por Zélia Pereira dos Santos em face de acordo deste tribunal cuja parte dispositiva foi assim redigida. O voto está disponibilizado, eu vou deixar de fazer a leitura para poupá-los. A embargante alega que o acordo embargado trata a aplicação da pena de inelegibilidade de forma genérica e sem levar em conta a responsabilização dos atos impugnados e supostamente praticados. Dessa forma, sustenta que a referida penalidade não poderia ter sido a ela atribuída, já que o artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 6490, é claro quanto à necessidade de participação do eventual condenado na prática do ato ilícito. Pede ao final que sejam providos embargos para afastar a inelegibilidade em relação à vice-prefeita Zélia Pereira dos Santos, tendo em vista a não participação da embargante nos fatos que ensejaram a condenação na referida AINE. Contra razões, as folhas 414 e 416, pugnando o processamento do vício, é o relatório.
Em discussão, relatório, aprovado, votando, excelência. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença. Aqui eu vou evitar fazer essa leitura introdutória, porque já é do conhecimento correntivo. Correto. E já fazendo a leitura na parte que interessa, aqui para não haver mistura. Eu andei misturando aqui as peças. Na parte que interessa, eu faço referência aqui a um excerto do TSE, que assim diz: recurso especial, eleições 2016, candidato eleito ao cargo de prefeito, indeferimento na origem, hipótese de inelegibilidade. Eu acho que aqui houve uma pequena mistura. Só um instantinho. Exato. Então, indo direto à parte que interessa. Ao contrário do alegado pela embargante, não houve aplicação da pena de inelegibilidade no julgamento da ação de impugnação de mandato eletivo, até porque sabe-se, a única ação de natureza eleitoral em que se exige a declaração expressa de inelegibilidade é a ação de investigação judicial eleitoral, de acordo com o artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490. Entretanto, o acordo embargado deve ser aclarado na parte em que determina a anotação da condenação no cadastro de eleitores, para fins de verificação posterior, pelo juiz responsável por eventual pedido de registro de candidatura de inelegibilidade como efeito secundário da condenação por abuso de poder econômico na presente AIME. Tal providência deriva de orientação proveniente de ofício circular número 13 de 2017 da Corregedoria Geral Eleitoral quanto à necessidade de anotação no cadastro eleitoral de todos os fatos geradores de inelegibilidade como efeito da condenação, nos termos da referenciada lei. Conforme decidiu o TSE, esse lançamento de natureza administrativa e informativa servirá apenas como subsídio à Justiça Eleitoral quando do exame de posterior pedido de registro de candidatura. Ocorre que, no presente processo, a anotação deve se restringir ao recorrido Marconi Antônio Prachedes Barreto, uma vez que, conforme jurisprudência pacificada no TSE, a inelegibilidade tem natureza personalíssima, somente incidindo ao vice-prefeito se houver o reconhecimento de sua participação ou da coautoria na prática dos ilícitos, o que não se verificou no caso em julgamento. Aí eu cito aqui precedentes, e é nesse sentido que eu estou acolhendo os embargos declaratórios, apenas nesse sentido. Sem efeitos infringentes. Isso. Alguma divergência? Todos não. Com essa pequena referência, presidente. Que modifica. Conheço e dou provimento aos embargos para aclarar a decisão na parte embargada, nos seguintes termos: comunicação após publicação do acordo ao juízo da 6ª Zona Eleitoral, inclusive para fim de anotação da decisão no cadastro de eleitores, apenas em relação a ele, ao Marconi Antônio Prachedes Barreto, visando a verificação posterior da inelegibilidade como efeito secundário da condenação. Algum pedido de esclarecimento? Senhor presidente, eu tenho um pedido de esclarecimento. Pois não, doutor Berenice. A cassação está mantida, mas está sendo afastada, e é essa parte que está sendo infringida para afastar a inelegibilidade com relação ao embargante. Apenas com relação a essa anotação. Certo. Para que não alcance a pessoa dela. Da vice-prefeita, Da no caso. vice-prefeita. Então que ela fique não fica circunscrita, inelegível. Que é personalíssimo. ficando circunscrita apenas a pessoa Certo, do prefeito. E outra coisa que eu indago, eu vi aqui no relatório, mas pela dicção do relatório que eu estou perguntando isso, como está sendo dado efeito infringente, foram ouvidos os embargados, obviamente. Isso, e eles concordaram com o saneamento do vício. Existiu contradita, existiu a bilateralidade de audiência, inclusive com antecedência necessária à realização da presente sessão. Tá. E eles mesmos pugnaram pelo saneamento do vício. Perfeito. Ok, senhor presidente, agradeço. A unanimidade, então, nos termos de voto do relator, não é? Em ambos os agravos. Tem dois embargos de declaração, tem dois embargos de declaração que também, do Vladimir, não funcionam, não é isso? Um de Parazinho, ela é João Câmara, e o outro é de Parazinho, é isso mesmo. Então eu vou aproveitar e chamar agora da relatoria de embargo do Ibanez, o embargo de declaração do recurso eleitoral 69853, de João Câmara, 10ª Zona Eleitoral, da relatoria de embargo do Ibanez, onde é embargante é Ariosvaldo Targim de Araújo, embargado do Ministério Público Eleitoral. Eleição majoritária, eleições
proporcional, abuso de poder econômico. Vossa Excelência tem a palavra. Não tem sustentação oral. Bom, senhor presidente, Com a mesma composição do tribunal. são quatro os embargos de declaração manejados nesse processo. São quatro. Quatro separadamente, mas eu vou julgar com destaque, mas no mesmo voto. Eu formalizei apenas um procedimento. Então, são os embargos de declaração apresentados por Luiz Araújo da Costa, Ariosvaldo Tagino de Araújo, Arisson Fabiano Rodrigues Tagino, Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo. E em função do acórdão aqui proferido, que rejeitou as teses de nulidade do processo por cerceamento de defesa, nulidade de sentença por julgamento extrapetita e de nulidade de sentença por ausência de valoração das provas produzidas pela defesa, e quanto à matéria de fundo, negou provimento ao recurso interposto por Luiz, pelas partes embargantes, ao final. Transcrevo a ementa do acórdão para acompanhamento e facilitar a compreensão dos julgadores. E prossigo, senhor presidente, dizendo que Luiz Araújo da Costa, nos embargos, invoca o disposto no artigo 22.16 da Lei Complementar 64 e também afirma que, primeiro, o acórdão não teria analisado sua argumentação recursal de ausência de gravidade dos fatos que lhe foram imputados ao serem representativos de apenas R$ 595,18. E segundo, a decisão embargada não considerou sua tese defensiva de que todas as notas de combustíveis foram por si pagas. Ao final, requer o provimento da súplica para que sejam sanadas as lacunas apontadas, sobretudo para fins de pré-questionamento. Ariosvaldo Tagino de Araújo manejou aclaratórios alegando contradição. Afirma que o julgado regional, diversamente do que consignado na sentença, apontou ter havido desvio de dinheiro público, inexistindo qualquer prova nesse sentido. Por fim, requer a supressão do fundamento de desvio de dinheiro público, tratando-se de conclusão sem qualquer lastro no conjunto de provas constantes do processo. Arisson Fabiano Rodrigues Tagino, em embargo de declaração, defende que não teria sido analisada pela Corte a preliminar arguída na tribuna de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Para tanto, afirma que em nenhum momento o juiz profere suas razões para condená-lo. Ao final, pugna para que seja suprida a alegada omissão, declarando nula a sentença de primeiro grau. Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo, em petição conjunta de embargos, alegam que, no tocante ao abuso do poder político decorrente de constrangimento e exoneração de servidores públicos municipais, comissionados e contratados, a convicção desta Corte se deu a partir da prova exclusivamente testemunhal, em inobservância ao artigo 368-A do Código Eleitoral, e que muitos dos depoimentos transcritos no voto do relator sequer foram colhidos judicialmente, configurando assim a omissão e afronta ao artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal. Outros, sim, aduzem que, no acórdão, há referência a testemunhas que não foram ouvidas em juízo, sendo dispensada pela parte investigante e que foi omissa a decisão porque deixou de levar em consideração os elementos que demonstrariam a ausência de credibilidade dos depoimentos utilizados para fundamentar o acórdão embargado. Salienta ainda que foi conferido especial relevo ao depoimento de Carlos Miranda da Silva, porém sua exoneração decorreu de ausência de trabalho e que foi contraditado por ocasião de seu depoimento judicial. Quanto à testemunha Wesley Gonzaga, foi ele mesmo quem pediu demissão, além de ser participante frequente e ativo das reuniões políticas realizadas pela coligação adversária, retirando sua isenção. Afirma também que não teria isenção o depoimento de Sandra Ivanise, de Zônia Pessoa de Lima Costa e de Nayonara Samila Silva Câmara. E em relação a Mirna da Silva Eleutério, sua exoneração decorreu de impossibilidade de cumprimento da carga horária em João Câmara, por possuir vínculo de natureza efetiva no município de Santo Antônio. Os referidos embargantes ainda se insurgem em face dos prints de grupo SMS
folia, argumentando que tal prova seria imprestável por ser de fácil manipulação, não tendo havido autorização judicial para a quebra do sigilo de dados e que a maioria das conversas ocorreu por apoiadores da campanha e fora do horário de expediente. Quanto à reunião da Fazenda Calistrato, defendem que ocorreu fora do horário de expediente, sendo voluntária a presença de todos na reunião. No tocante às ordens de abastecimento, alegam que, reputando como verdadeiro o modus operandi descrito nos autos, deveriam ter sido apreendidas inúmeras ordens em nome dos embargantes. Entretanto, não é possível localizar uma ordem sequer que aponte nesse sentido. Outro sim afirma que, em momento algum da fundamentação, foi apontada qualquer ligação ou mesmo benefício das candidaturas dos horas embargantes. Os embargantes Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo ainda questionam o número de testemunhas da parte investigante, alegando contrariedade ao artigo 22º da Lei Complementar 6490. Segundo a Duzem, também haveria omissão do acordo em face do artigo 16 da Lei Complementar 64, porquanto não teria sido apontada a gravidade das condutas imputadas, sendo reduzido o valor das notas apreendidas. Ao final, que é o provimento dos aclaratórios com o objetivo de serem sanadas as omissões apontadas, reconhecendo a ausência de abuso do poder político e econômico e, alternativamente, que seja anulada a sentença, reabrindo a instrução para limitar o número de testemunhas da parte investigante, devendo o juiz observar o disposto no artigo 22º da Lei Complementar 64, contra razões do Ministério Público Eleitoral, pugnando pelo conhecimento parcial dos embargos de declaração manejados por Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo, e na parte conhecida por seu desprovimento. Igualmente, pelo improvimento, os aclaratórios opostos por Luiz Araújo da Costa, Ariosvaldo Tagino de Araújo e Arison Fabiano Rodrigues Tagino. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Presidente, começamos a examinar a partir dos embargos de Luiz Araújo da Costa. Inicialmente, cabe destacar que o embargante, em suas razões, invoca o disposto no artigo 2216 da Lei Complementar 64, até para fim de pré-questionamento. Os declaratórios não se prestam a promover a rediscussão da causa e tampouco se destinam a reconhecer suposta violação a dispositivos normativos, tendo por finalidade tão somente ajustar e corrigir deficiências do acórdão. Assim, mesmo para fins de pré-questionamento, o acolhimento dos embargos estará condicionado à existência de vícios na decisão atacada. Lembramos aqui, senhor presidente, que até há uns 3 anos, mais ou menos, a jurisprudência das Cortes Superiores era de que os embargos poderiam ser apenas para efeito de pré-questionamento em face da jurisprudência consolidada naqueles tribunais de que a admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário estaria condicionada à interposição dos aclaratórios. Essa jurisprudência mudou, agora não há mais a necessidade de embargo de declaração para efeito de pré-questionamento e, por conseguinte, de admissibilidade desses recursos. Na espécie, apesar de o embargante defender a existência de lacuna no deciso, o qual não teria analisado a gravidade dos fatos que lhe foram imputados e que as ordens de abastecimento em seu nome representariam apenas a quantia de R$ 595,18, não é essa a conclusão que se extrai dos autos. Vejamos o que consignado no acórdão. Transcrevo o que consta do acórdão e prossigo. Com efeito, a aludida temática foi expressamente debatida e julgada por esta Corte, sendo apenas decidida de forma contrária ao interesse do embargante, inexistindo qualquer omissão no acórdão embargado. Quanto à suposta lacuna de que o acórdão não teria sido considerado sua tese, no sentido de que as notas de combustível foram por si pagas, igualmente não merece acolhida. Eis que a referida tese apenas não foi acolhida por esta Corte, que formou sua convicção em sentido diverso em face dos elementos probatórios constantes nos autos, concluindo nos seguintes termos. Também transcrevo especificamente os itens que ele questiona e os depoimentos das pessoas ouvidas durante a instrução do processo. Com efeito, a eventual insurgência da parte deverá ser manejada por outra via, que não a estreita dos aclaratórios. De certo que o mero inconformismo da parte com a decisão embargada
havendo o nítido objetivo de promover uma revaloração da prova e rediscussão da causa, consiste em providência inadmitida por essa via estreita, nos termos de entendimento já sedimentado no âmbito da jurisprudência eleitoral, cujos os temas e as decisões constam do voto. Ademais, a omissão apta a ser suprida pela via aclaratória é aquela advinda do próprio julgamento e que prejudica a compreensão da causa, não sendo necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para afirmar a decisão na esteira do que já decidido pelos nossos tribunais. Também transcrevo as decisões a que me refiro. Logo, inexiste omissão no julgado em exame nos termos descritos no artigo 275 do Código Eleitoral e consoante jurisprudência já sedimentada em nossos tribunais. E nessa parte, em relação aos embargos de Luiz Araújo da Costa, eu voto por rejeitá-los, senhor presidente. Prosseguindo. Se preferir votar cada um dos embargos, na medida em que concluir a análise, penso que fica até melhor para a proclamação. Né? E aí a gente vai passando, eu fiz a análise separadamente, embora num processo só, mas analisado separadamente. Passando agora aos embargos de Ariosvaldo Tagino de Araújo. Nesta súplica, o embargante alega contradição, uma vez que o julgado desta Corte, diversamente do que consignado na sentença, apontou ter havido desvio de dinheiro público, inexistindo qualquer prova nesse sentido. Ocorre, porém, que apenas contradições existentes internamente no acordo são possíveis de serem sanadas pela estreita via dos declaratórios. Isso praticamente a mesma fundamentação nesse ponto em relação aos embargos anteriores. No arresto embargado, inexistem premissas incompatíveis entre si. Noutra quadra, os declaratórios não se prestam a sanar supostas contradições com outros julgados ou mesmo com a decisão recorrida, porquanto não tem o desiderato de promover o rejulgamento da causa. De todo modo, vale ressaltar que o acordo regional, igualmente, e não diversamente como alega o embargante, ao que decidido pela magistrada sentenciante, destacou a prática de abuso de poder com desvio de dinheiro público. Vejamos, para tanto, trechos extraídos da sentença que fiz transcrever no voto. Assim, voto no sentido de rejeitar os declaratórios opostos por Ariosvaldo Tagino de Araújo. Agora, igualmente, de acordo, passo prosseguindo. Embargos agora de Alisson Fabiano Rodrigues Tagino. No caso, o embargante defende que não teria sido analisada pela Corte a preliminar arguída na tribuna de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Cumpre destacar que tal matéria não se trata de preliminar de recurso, mas de matéria atinente ao próprio mérito da súplica. Na espécie, esta Corte Regional entendeu comprovada por elementos fortes e concretos o abuso de poder perpetrado pelos recorrentes, dentre os quais o próprio Alisson Fabiano. Inclusive, o voto condutor, em algumas passagens, transcreveu fundamentações utilizadas pela sentença guerreada, não podendo, portanto, ser acolhida a tese de ausência de fundamentação nessa mesma sentença, até por decorrência lógica. Noutra senda, quando analisada no voto condutor uma das teses de nulidade da sentença, aventadas pelos recorrentes em sua súplica, foi destacado expressamente. Aqui vale a leitura e o trecho é curto. Na espécie, a magistrada valorou as provas que, consoante seu entendimento, seriam suficientes a afirmar seu convencimento, motivando sua decisão de forma detalhada, sem qualquer mácula, em face de todas as impugnações descritas nos autos. Com efeito, como destacado no voto condutor, inexistiu qualquer mácula na sentença, sendo motivada sua decisão em face de todas as impugnações descritas nos autos, concluindo esta Corte Regional, não só pela fundamentação da sentença, mas também pela comprovação da tese de abuso de poder econômico, que fica também registrada aqui a parte, em destaque, as comprovações, o que a Corte considerou como relevante para fundamentar a decisão. Logo, dita matéria arguida em tribuna foi debatida e julgada por esta Corte Regional,
não sendo necessário, consoante já esclarecido em linhas anteriores, que o julgador se manifeste de forma detalhada e pormenorizada sobre todos os argumentos pedidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para afirmar a decisão. Eu penso, só para fazer o registro, embora todos nós tenhamos ciência disso, é de que uma coisa são os fundamentos das alegações das partes, outra coisa são os pedidos. Estes devem ser apreciados, todos eles, e decididos fundamentadamente, enquanto que as alegações ou a fundamentação utilizada pela defesa não precisam ser rebatidas pontualmente. Então, precisamos destacar o que é pedido e o que é fundamento do pedido. Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos por Alisson Fabiano Rodrigues Tagino. Todos anuem? Sim, prosseguindo. Agora, os embargos manejados por Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo. A argumentação dos declaratórios em apreço pode ser sintetizada nos seguintes tópicos. Primeiro, no tocante ao constrangimento e exoneração de servidores públicos municipais, comissionados e contratados. A convicção desta Corte se deu a partir de provas exclusivamente testemunhal, em não observância ao artigo 3868-A do Código Eleitoral. Segundo, muitos dos depoimentos transcritos no voto do relator sequer foram colhidos judicialmente, configurando omissão e afronta ao artigo 5º, 54 e 55 da Constituição. Terceiro, omissão do deciso ao não considerar os elementos que demonstrariam a patente ausência de credibilidade dos depoimentos utilizados como fundamento do acórdão embargado. Quarto, imprestabilidade dos prints do grupo SMS Folia via WhatsApp. Quinto, a reunião na Fazenda Calistrato ocorreu fora do horário do expediente, sendo voluntária a presença de todos na reunião. Sexto, no tocante às ordens de abastecimento, deveriam ter sido apreendidas inúmeras ordens em nome dos embargantes. Entretanto, não é possível localizar uma ordem sequer que aponte nesse sentido. Sétimo, em momento algum da fundamentação, foi apontada qualquer ligação ou mesmo benefício das candidaturas dos órgãos embargantes. Oitavo, o número de testemunhas da parte investigante contrariou o disposto no artigo 22º da Lei Complementar 64. Nono, omissão do acordo em face do artigo 2216 da Lei Complementar 64, porquanto não teria sido apontada a gravidade das condutas supostamente praticadas. Presidente, eu fiz pontualmente os tópicos para facilitar também a compreensão de nós que julgamos. Quanto aos tópicos primeiro e segundo, apesar de o acórdão haver destacado vários depoimentos testemunhais judiciais e extrajudiciais, insta a salientar que não se baseou apenas em tais elementos, fazendo referência também a provas documentais colhidas na instrução. Ademais, não existe qualquer óbice em que a decisão, amparada por outros meios probatórios, também façam referências a depoimentos colhidos na fase extrajudicial. Noutra senda, registre-se que a sentença igualmente restou lastreada por vários depoimentos, inclusive extrajudiciais. Contudo, a parte somente veio a suscitar violação ao artigo 368-A do Código Eleitoral e ao artigo 5º, 54 e 55 da Constituição, na fase de embargos, em indevida inovação recursal, consoante entendimento já sedimentado no âmbito do TSE, que está transcrito. Indevida inovação é ainda observada quanto aos itens 4 e 8º. Ora, os prints do SMS Folia também foram transcritos na sentença como provas para a condenação e, em momento algum, foi questionada sua validade quando manejado recurso eleitoral pelos ora embargantes. Do mesmo modo, não foi questionado o número de testemunhas da parte investigante quando da interposição recursal em face da sentença. Quanto ao número de testemunhas, inclusive, vale destacar que essa questão foi debatida no Mandado de Segurança 5239/2017, o qual gerou a prevenção deste relator para este recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral, denegada a unanimidade por esta Corte e que, em consulta ao sistema do processo deste regional, já se encontra arquivado desde setembro do ano passado. Então, essa matéria, veja que quando ele questionou o número de testemunhas,
não é a totalidade dessa composição, mas parte dessa composição participou daquele julgamento e entendeu que não havia direito certo à limitação daquelas testemunhas ou à impossibilidade de ouvir aquelas testemunhas. Então foi matéria julgada por esta Corte. No pertinente ao item 3º, cumpre destacar que o acordo regional deu a interpretação e valoração que achou necessária frente aos depoimentos colhidos, não configurando qualquer lacuna o fato de a conclusão não estar em consonância ao que defendido pelos recorrentes ora embargantes. Com efeito, resta caracterizada tão somente a insatisfação do embargante com dita análise. Ademais, apesar dos embargantes questionarem a parcialidade dos depoimentos dessas testemunhas referidas, cujos nomes constam do voto, cumpre consignar, conforme termo de audiência de folhas, que as contraditas dessas testemunhas foram todas indeferidas pelo juiz de primeiro grau, por não vislumbrar suspeição. Eis que, objetivamente, o embargante questiona o valor que foi conferido por este órgão julgador aos elementos probatórios acostados aos autos, promovendo o rejulgamento da causa, providência inviável em sede de embargo, conforme já ressaltado. O mesmo intuito dos embargantes verifica-se em relação aos itens 5 e 6, 7 e 9, cumprindo ser destacado que o acórdão expressamente se manifestou quanto à ligação dos embargantes com as ordens de abastecimento e quanto à gravidade dos fatos. E aí eu transcrevo na parte a que se refere a discussão. Assim, voto no sentido de não conhecer dos itens 1, 2, 4 e 8 dos embargos de declaração opostos por Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo, e quanto aos demais itens 3, 5, 6, 7 e 9, por seu conhecimento e rejeição. Na espécie, todos os argumentos exposados pelas partes foram apreciados por esta egrégia Corte, a qual, após se debruçar sobre as provas constantes nos autos, considerou a existência de um arcabouço probatório firme e coerente quanto à tese de abuso de poder. Demais disso, não existe lacuna, contradição ou mesmo qualquer outro vício no exame do arcabouço probatório, restando caracterizada tão somente a insatisfação dos embargantes com dita análise. Convém repisar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para veicular o mero inconformismo do embargante com a decisão combatida, provocando o rejulgamento da causa, sendo admissível tão somente nas hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, sendo que tais máculas não se verificam no caso em apreço. Sendo assim, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos por Luiz de Araújo Costa, Ariosvaldo Tagino de Araújo e Arisson Fabiano Rodrigues Tagino. Quanto aos embargos manejados por Maurício Caetano Damasceno e Oderlin da Silva de Araújo, não conheço dos itens 1, 2, 4 e 8, e quanto aos demais itens 3, 5, 6, 7 e 9, voto por rejeitar os embargos. Repetir aqui porque facilita na proclamação e no registro final. Alguma divergência? Todos o relator. Vamos votando passo a passo, então, a unanimidade no termo do voto do relator. Embargo de declaração, desembargo de declaração no recurso eleitoral 43674 de Parazinho, da relatoria também do desembargador Ibanez, onde é embargante Rita de Luzier de Souza Martins e também embargante Edna Maria de Almeida Câmara. Embargado, coligação Parazinho para todos. Tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, fazendo inicialmente um esclarecimento, esses são os segundos embargos de declaração em embargo de declaração. Atendi ao advogado que subscreve estes embargos e ele esclareceu que ingressou no processo depois do julgamento dos primeiros embargos. Daí entendeu por bem rediscutir algumas questões que traz aqui a julgamento com alguns argumentos que nós iremos relatar e analisá-los. Segundo os embargos de declaração opostos por Rita de Luzier de Souza Martins e Edna Maria de Almeida Câmara, em face do acórdão desta Corte que negou provimento aos primeiros embargos de declaração para manter a sentença proferida nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, em que o juiz da 52ª Zona reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio, artigo 41A, e abuso de poder, artigo 22 da Lei Complementar 64. Pelas
a ementa, consigna e transcrevo a ementa, que nós podemos confirmar aqui no voto. Em síntese, os embargantes aduzem que se prestam os embargos tão somente a ventilar matéria de ordem pública, que seria, segundo alegam, a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário entre o autor e beneficiário do ilícito. Citaram precedente do TSE de haver a obrigatoriedade do litisconsorte passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso de poder político, as quais devem ser opostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos. Ainda sob tal enfoque, alegam que a ausência de observância do litisconsorte passivo necessário na ação de investigação judicial eleitoral implica em nulidade absoluta do feito desde sua origem, o que acarretaria o retorno dos autos ao juízo sentenciante para regularização processual. Ao final, requerem a extinção do processo sem resolução de mérito, considerando que o prazo decadencial para a propositura da ação já se encerrou quando da data da diplomação. É o relatório, presidente. Em discussão, relatório. Aprovado, senhor presidente. Votando. Segundo a novel redação do artigo 275 do Código Eleitoral, dada pela Lei 1067, pelo artigo 1067 da Lei 13.105 de 2015, são admissíveis embargo de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, em seu artigo 1022, prevê seu cabimento para, primeiro, esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição. Segundo, suprir a omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Terceiro, corrigir erro material. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados. Inicialmente, ressalta-se que o que as embargantes designaram como matéria de ordem pública, atinente à suposta violação à jurisprudência do TSE, não constou do recurso eleitoral e, portanto, consiste em inadmissível inovação recursal em embargo de declaração. Aqui é uma discussão interessante e a gente tem o privilégio, senhor presidente, de ter uma composição que tem uma facilidade, um conhecimento elevado sobre a questão processual. É que a inovação recursal, como matéria que não de ordem pública, parece já ser uma questão mansa e pacífica e que não poderia ser tratada sequer no recurso propriamente. Imagina-se nos embargos de declaração. E os embargantes, por seu advogado, alegam que nós estamos diante de uma matéria de ordem pública e, sendo ela de ordem pública, caberia a análise, não haveria sequer a preclusão para suscitar, então caberia essa análise, mesmo depois, em segundos embargos de declaração. E aí, nós passaremos a analisar já com o acentuado destaque para essa relevância da matéria, se é possível ou não aqui no segundo embargo de declaração. Constata-se que os aclaratórios não objetivam sanar vícios no acordo embargado, mas sim promover rejulgamento da causa, o que não é possível nesta via. Então, sobre o primeiro prisma, penso que a matéria não possibilita maiores debates. Ainda que, para fim de pré-questionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na causa, no julgado, alguns dos vícios descritos no artigo 275 do Código Eleitoral, o que não ocorreu na espécie. E aí, isso aqui já é repetitivo, porque nós acabamos de julgar 4 embargos com essa fundamentação, e eu vou avançar. No que concerne a alegada matéria de ordem pública, então penso que essa aqui é que poderia ser tratada de forma diferenciada em relação aos embargos julgados agora, nesta sentada, entendo dela não se tratar, por não se caracterizar o litisconsorte passivo necessário, uma vez que, conforme o entendimento do TSE, inclusive em decisão posterior, de 3 de 11 de 2016, posterior a que eu registro aqui, posterior ao julgado citado nos embargos de declaração como paradigma para admitir o litisconsorte necessário.
essa decisão do TSE é de 2 de setembro de 2016 e a que eu transcrevo é de 3 de novembro de 2016 também. Trazidos aos autos, é desnecessária, na ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder, o litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos beneficiados e aqueles que contribuíram para os atos abusivos. Então, a decisão citada de 2000, mais recente do TSE, no item 5º diz: a jurisprudência deste tribunal é pacífica quando a desnecessidade na ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder, de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos beneficiados e aqueles que contribuíram para os atos abusivos. E fala em precedentes da relatoria em agravo de regimental no recurso especial da relatoria da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio. Isso aqui publicado em 2 de dezembro de 2016. Logo, não se trata de matéria que deva ser ventilada pela Corte pelo fato de não existir o litisconsórcio passivo necessário. Cumpre destacar que o paradigma trazido pelos embargantes se refere a agente político, o que não é o caso dos autos, já que os colaboradores que beneficiaram as então candidatas não são agentes políticos. Então, nós temos aqui duas discussões bem interessantes para destacar essa questão que eu fiz referenciada de todos. É que, no primeiro momento, vamos admitir que haja jurisprudência conflitante, uma decisão que admitiu a existência de relação litisconsorcial necessária e a outra que diz que não é mais necessário a formação desse litisconsórcio passivo. Agora, o que eu, mesmo que enfrentada essa questão, tenhamos de enfrentar essa questão ou de decidir de tal forma, o que eu chamo a atenção agora como principal ponto, ou como mais relevante, é o fato de que aqui a hipótese é diversa. Sequer haveria, digamos que a jurisprudência fosse uniforme, ao admitir a formação do litisconsórcio, nesse caso não seria, porque os colaboradores não são servidores, agentes públicos. Vossa Excelência me permite uma observação. Na verdade, eu compreendo perfeitamente a interpretação que Vossa Excelência lança no seu voto, porque não é de hoje que a gente sabe, o Dr. Glauber comunga do mesmo interesse pela matéria processual. Não sei se comunga do entendimento que agora eu vou lançar, mas comunga do mesmo interesse. Quando nós falamos de litisconsórcio necessário, nós falamos de uma modalidade de suprimento da legitimidade de parte, já que o primeiro demandado não poderia figurar na relação processual, no caso, na condição de réu, sem que com ele estivesse o outro litisconsorte. E o que é que enseja a formação de um litisconsórcio necessário? Ou a imperatividade da norma, a norma que manda, que ordena que seja composto esse litisconsórcio, ou a natureza da relação jurídica. Na hipótese que Vossa Excelência traz no voto, nem uma hipótese ocorre, nem tampouco a outra. Quer dizer, nem há a lei que comande, que ordene a composição desse polo passivo com os dois sujeitos processuais, nem tampouco a natureza da relação jurídica enseja a formação. Tanto é que a expressa referência feita por Vossa Excelência no precedente, fala-se em que seria necessária a formação do litisconsórcio por dois agentes públicos, quando na hipótese nós não teríamos. Então, fosse por um motivo, fosse por outro, não haveria que se cogitar realmente do litisconsórcio necessário passivo. Porque, agora, a primeira questão que é se podemos ou não podemos enfrentar em grau de recurso, aí o Dr. Glauber poderá até vir em socorro a essa argumentação, seja para concordar ou para dela divergir, há o efeito translativo do recurso que, em matéria de ordem pública, faz com que as instâncias adquem, as instâncias que atuam em segundo grau, possam conhecer. Ocorre que agora, com o novo CPC, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é necessário se conferir às partes a oportunidade de manifestação. Exatamente. Então, seja por um motivo ou por outro, eu quero aqui dizer que adiro à fundamentação lançada no voto, a excelente fundamentação
lançada no voto de Vossa Excelência, aguardando, obviamente, a conclusão a ser ainda proferida. Doutor Ricardo, é que eu compreendo que quando se tratar de servidor público, porque ele também pode sofrer sanções em decorrência dessa participação no processo irregular eleitoral. Então, as sanções que poderiam ser aplicadas aos agentes públicos, ele na condição de agente público, teria que ser eleito consorte. Não porque a ação envolveria ele, mas sim porque ele, na condição de servidor público, estaria subordinado à eventual sanção que a lei poderia prever. Então, está aí uma justificativa diferenciada. Na hipótese aqui, os colaboradores não são servidores, então estaria afastada qualquer sanção que pudesse imaginar decorrente dessa infração eleitoral no pleito. Então, não haveria sequer razão. E, especificamente em relação a essa nulidade, penso que com essa fundamentação, a matéria de ordem pública deixa de existir, nem precisaríamos sequer enfrentar para dizer se poderia ou não, se abriríamos, converteríamos o feito em diligência para intimar a parte contrária a se manifestar, né, sobre essa discussão. Em vez de julgarmos hoje, intimar a parte para se manifestar. Eventualmente que as partes se manifestaram sobre os embargos da declaração. Então, essa necessária manifestação, digamos, poderia até estar suprida em função da manifestação da parte contrária sobre os embargos da declaração. Mas veja que, ao final, que eu vou concluir a partir de então, a decisão se fundamenta na não necessidade de formação de consórcio. Então, vou admitir que, indiretamente, nós enfrentamos a questão porque analisamos, mas entendemos que não existe a formação litisconsorcial necessária, então a questão de ordem pública estaria superada. Só se fosse para eventual acatamento? Para eventual acatamento, aí que nós teríamos que justificar essa possibilidade, né, doutor Ricardo? Então, perfeito. De qualquer forma, o TSE, no julgado cuja ementa foi transcrita, dirimiu qualquer dúvida a respeito, ao utilizar o termo aqueles mais genérico que o anterior. Com a vigência do atual Código de Processo, foi modificada a redação do parágrafo 6º do artigo 275 do Código Eleitoral, que passou a contemplar expressamente a possibilidade de aplicar multa no caso de embargo de declaração protelatória, nos seguintes termos. E aí transcrevo o artigo 275 no parágrafo 6º, que diz: quando manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Diante da ausência de vícios que legitimem o ingresso dos presentes embargos de declaração, as embargantes, ao reproduzirem tese já devidamente apreciada por esta Corte nos primeiros embargos de declaração e ventilarem matéria nova nos segundos declaratórios, demonstram a inocorrência jurídica da postulação e a natureza procrastinatória dos segundos embargos aclaratórios, razão pela qual a multa é de rigor. Quero destacar que, nos embargos, o advogado defende o caráter não protelatório sob o argumento de que, como as embargantes estão afastadas do cargo pelo cumprimento imediato daquele acórdão, não haveria essa natureza procrastinatória, porque não haveria razão para isso. No entanto, penso que a natureza procrastinatória não é só pelo efeito do julgamento ou pela eficácia imediata do julgamento, mas sim pelo manejo dos próprios embargos. E só basta o manejo deles, ainda que não produza os efeitos desejados, já caracteriza os fins procrastinatórios. Os embargos de declaração não constituem um meio adequado para veicular o mero inconformismo. É isso que eu já falei antes, no que se refere ao artigo 1022 do Código. Então, penso ser repetitivo em relação ao que julgado recentemente nesta assentada. Ante o exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração e, tendo em vista seu caráter protelatório, aplicar às embargantes multa no valor de 1 salário mínimo, nos termos do parágrafo 6º do artigo 275 do Código Eleitoral. O parágrafo fala em multa não excedente a 2 salários mínimos, e eu não apliquei o máximo. São os primeiros, e a partir dos primeiros, quer dizer, nos primeiros embargos não se fala em aplicação de sanção.
de serem protelatórios. A partir dos segundos é que se discute. Na reiteração, aí sim é que a gente poderia elevar. E eu fiz como em toda previsão sancionatória, não começar a aplicar pelo máximo. Então, apliquei, se a Corte entender que os embargos têm o caráter protelatório, aplicar um salário mínimo que é inferior ao máximo previsto. Todos acompanham o voto do relator, sem divergência? Senhor presidente, eu queria só, em adendo até o que disse o desembargador Ibanez, é importante essa diferenciação, porque o litisconsórcio necessário é a exceção e não a regra no sistema. Tanto que o novo CPC, ele, com mais propriedade do que o anterior, ele destacou muito claramente que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Nem tem uma coisa, nem outra, porque a sentença pode aplicar diferentes sanções dependendo do agente público, a cassação, a inelegibilidade, a depender da circunstância. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é que a norma legal de direito material que autoriza o ajuizamento da AGE contra os agentes, os titulares, enfim, os beneficiários, ela autoriza isso, ela não obriga que seja ajuizada contra todos. Daí porque não há litisconsórcio necessário. Na verdade, o ideal é que, se isso for possível, isso ocorra sempre, como medida de economia processual, como medida de celeridade, exato. Isso, mas jamais o litisconsórcio necessário. Essa discussão é antiga, mas ainda se, muitas vezes, nós enfrentamos muito isso na Justiça Federal, essa questão, essa alegação do litisconsórcio necessário, porque há litisconsórcio necessário, só quem diz é a lei ou a natureza da relação controvertida. Feito esse breve esclarecimento para acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Todos anuem, então, o voto do relator, né? A unanimidade nos termos do voto do relator, proclamando. Parece que não tem nenhum mais que a doutora Adriana funcione? Não. Para hoje não, né? Muito obrigado. Sempre um prazer tê-la aqui conosco, viu? Obrigada a vocês. Agora, o recurso eleitoral de Açu, 541, 20ª Zona Eleitoral, é um alistamento eleitoral da relatoria do juiz Francisco Glauber, onde é recorrente Nuzivan Melo das Neves. Vossa Excelência tem a palavra. Ok, senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, é um recurso contra a sentença que indeferiu a transferência da inscrição para o município de Açu, sob o argumento de que o trabalho temporário é insuficiente a autorizar essa percepção. O recorrente insiste, diz que apresentou a exigência para fins de justificar junto ao trabalho, alugou inclusive o imóvel que foi apresentado e que, ainda que intempestivamente, comprovou o vínculo com o município de Açu. Esse é o breve relatório. Vossa Excelência me permitiu, já adianto, porque o caso é muito simples. Foi realizada a diligência pelo oficial de justiça, que atestou que a pessoa que foi identificada como companheira disse que o recorrente é amigo do companheiro e que ele não reside ali. Indagada sobre o motivo da conta estar em nome do eleitor, ela disse que ele havia morado antes ali, naquela casa. O cartório contatou a empresa e obteve a informação de que ele celebrou um contrato de trabalho temporário com início em agosto, encerramento em fevereiro de 2018, agosto de 2017, e o dado é que, para além da diligência não ter constatado que o eleitor ali reside, esse contrato de trabalho ele foi posterior ao pedido de transferência de inscrição, porque o requerimento de alistamento eleitoral é datado de 20 de julho e antecedeu ao contrato de trabalho que ele apresentou posteriormente, que teria início em 1º de agosto de 2017, senhor presidente. Dessa forma, não houve nem a comprovação pela diligência do oficial de justiça e as provas que foram trazidas em contraponto a essa diligência, no sentido do vínculo, foi de um vínculo posterior ao requerimento de transferência, motivo pelo qual eu estou em consonância com o parecer ministerial, negando provimento ao recurso. Sem divergência? Com o relator. A unanimidade nos termos do voto do relator. Prestação de conta 201-69 de Natal,
da relatoria também do juiz Francisco Glauber, eleições, prestação de contas de recursos financeiros de campanha eleitoral, partido político, requerente Partido Progressista Regional. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. O diretório estadual do Partido Progressista traz aqui essa prestação de contas. A SACEP emitiu o relatório preliminar, onde apresentou algumas diligências. Intimada a agremiação apresentou justificativas, documentos e prestação de contas retificadora. Após o que a SACEP manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva, com vista dos autos, a PRE opinou igualmente pela aprovação das contas com ressalva. É o breve relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Votando. Senhor presidente, eu trago breves considerações sobre o prazo, a apresentação, a possibilidade de retificação e de comprovação de gastos até a apresentação do relatório final, desde que a Justiça Eleitoral, por meio da SACEP, possa fazer essa avaliação. Faço dois destaques com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada e aplicação da proporcionalidade e razoabilidade. E muito rapidamente, senhor presidente, foram quatro os vícios. O primeiro, a não obediência ao prazo de 72 horas para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, a realização de gastos em data anterior de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, indícios de omissão de gastos eleitorais e recebimento de recursos de origem não identificada. De plano, senhor presidente, eu estou afastando a primeira falha, ou seja, a não apresentação dos relatórios no prazo de 72 horas, porque, apesar de ser uma impropriedade formal, houve a regularização disso por ocasião do relatório final, de sorte que isso resta suprida. A segunda falha também é a existência de doações realizadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial e não informada, também foi informada por ocasião das diligências, de forma que essas duas restam resolvidas. A terceira mácula diz respeito aos indícios de omissão de gastos eleitorais, pois, segundo o órgão técnico, foram efetuadas transferências diretas a outros prestadores de contas, mas não registradas pelos beneficiários. A agremiação informou as transferências conforme os recibos apresentados na prestação de contas final, devidamente assinada, destacando que cumpriu a legislação eleitoral. E, de fato, aqui, as doações sindicadas realizadas em benefício de diretórios municipais foram registradas como gastos eleitorais na presente prestação de contas, tendo partido anexado aos autos de recibos eleitorais, folhas que indico aí no item 22 do meu voto. Assim, eu entendo que não houve omissão por parte do partido com relação a esse aspecto. A quarta e última falha, que adianto que é a falha que remanesceria, que diz respeito ao recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 282,80. O partido alegou que foram sobras de campanha e argue que os candidatos não enviaram os comprovantes, mas não houve a identificação, de sorte que isso permanece como verba não identificada, a identificação dos doadores. Porém, senhor presidente, o valor é ínfimo, ele diz respeito a menos de 1%, na verdade 0,045% das receitas de campanha, não sendo capaz de macular as contas, não prejudicando lisura e permitindo a incidência do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. De sorte que, muito brevemente, o voto é em consonância com o parecer ministerial pela aprovação com ressalvas das contas, alusiva à movimentação de 2016, com fundamento no artigo 26 da resolução TSE 23463, a determinação do recolhimento do Tesouro Nacional da importância de R$ 282,80, alusiva aos recursos de origem não identificadas. Como voto, senhor presidente. Algum pedido de esclarecimento? Todos anuem o voto do relator? Com o relator. A unanimidade nos termos do voto do relator. Recurso eleitoral 53620, de Frutuoso Gomes, 39ª Zona Eleitoral, Marizal, da autoria da juíza Berenice Capuchu, prestação de contas, no recorrente Josivan Xavier da Silva e recorrido do Ministério Público. Posso? Tem a palavra. Vou fazer um resumo, Pois não, que claro. é simples também. Pois não, O recorrente omitiu o pagamento de duas despesas quando da prestação de contas. Apesar de serem pequenas, uma de R$ 100 e outra de R$ 60. Mas ele foi chamado para suprir a falha ou a omissão, não fez. A primeira omissão, a de R$ 100, foi evidenciada nos autos como despesa de combustível. E
Na realidade, essa nota fiscal foi tirada e foi enviada para o cartório eleitoral. Eu não trouxe, como eu disse, os recibos, mas só agora, em sede de recurso, ele apresentou dois recibos particulares. E neste caso, apesar de ser pequena também a monta de R$160, a gente sempre gosta de fazer o percentual. Corresponde a 17% do percento, 17,44%. Eu também, em consonância com o parecer, estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato a vereador do município de Frutuoso Gomes, Josivan Xavier da Silva. É como trago o meu voto, senhor presidente. Sem divergência, qualquer Com a relatora. A unanimidade do senhor relatora. O último processo é o recurso eleitoral 312/78 da 24ª Zona Eleitoral, Equador, Parelhas, prestação de contas da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Josenildo Alexandrino da Nóbrega contra a sentença do juiz da 24ª Zona Eleitoral, que, em sintonia com os pareceres técnicos e ministerial, desaprovou as suas contas de campanha referente às eleições de 2016. A rejeição das contas teve por fundamento a utilização de recursos próprios em descompasso com a inexistência de patrimônio e rendimentos declarada pelo candidato por ocasião do seu registro de candidatura. Oposto embargo de declaração, estes foram parcialmente providos apenas para correção de erro material, mantendo-se a sentença em todos os demais termos. Em amparo à sua pretensão, o recorrente sustenta que os recursos próprios em espécie utilizados em sua campanha foram arrecadados no exercício da atividade de motorista autônomo, a qual passou a desempenhar em meados de julho de 2016, após o cancelamento de sua inscrição no Programa Social Bolsa Família. Ressalta ainda que o referido montante não ultrapassa o limite de gasto previamente estabelecido pelo TSE, razões pelas quais, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, postula o provimento do recurso para que sejam aprovadas com ou sem ressalvas as suas contas de campanha. Contra razões apresentadas pelo recorrido, e a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Discussão relatório, aprovado, votando. Senhor presidente, no caso sob exame, as contas de hora recorrente foram desaprovadas em razão de irregularidade indicativa de utilização de recursos de origem não identificada, tendo em vista que o candidato informou o uso de recursos incompatíveis com o patrimônio e rendimentos por ele declarados por ocasião do registro de candidatura. E aqui nesse quadro eu demonstro o patrimônio declarado e os recursos próprios utilizados. De acordo com a atual jurisprudência deste tribunal, a utilização de recursos financeiros próprios na campanha em montante superior ao patrimônio declarado pelo candidato no seu requerimento de registro de candidatura pode macular a prestação de contas, quando o seu valor for expressivo e não houver nos autos elementos de onde se possa inferir que a capacidade econômica e financeira do candidato é capaz de arcar com o montante de recursos próprios declarado na sua prestação de contas. E eu extraio isso aqui do julgamento do recurso eleitoral 424/63, julgado no dia 20 de fevereiro deste ano de 2018, da relatoria da doutora Berenice Capuchu. E também aponto o precedente do recurso eleitoral 245/62, julgado dia 16 de abril, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro. Na espécie, ambas as circunstâncias caracterizadoras da gravidade da falha estão presentes, isto é, o valor expressivo das doações, que representam 26,62% dos recursos de campanha, e a ausência de comprovação da capacidade econômica do doador. Sobre este ponto, ressalta-se que o candidato recorrente se limitou à mera alegação de que os recursos envolvidos são provenientes de sua atividade profissional como motorista autônomo, não se desincumbindo de trazer aos autos quaisquer elementos de prova, ainda que indiciários, em abono à sua alegação. De lembrar, a propósito, que nos termos do artigo 56 da Resolução TSE 23.463, a Justiça Eleitoral pode exigir do candidato a apresentação de documentos comprobatórios da origem e disponibilidade dos recursos financeiros próprios utilizados na campanha, devendo a respectiva comprovação ser efetivada com documentos e elementos que demonstrem a procedência lícita dos recursos. Em tal quadro, a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não se viabiliza, sendo a manutenção da desaprovação da prestação de contas medida impositiva. Por fim, cumpre anotar a impossibilidade de impor ao recorrente a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional os valores cuja origem não se identificou, tendo em vista que tal providência não foi determinada pela decisão recorrida e nem pleiteada em sede de contrarrazões.
incidência do princípio no reformácio impejus, que preceitua que o julgamento do recurso não poderá resultar para a parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes de sua interposição. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Josenildo Alexandrino da Nóbrega, de modo a manter a decisão de primeiro grau que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade do centro do voto relator. Não há processo mais jurisdicional. Nós temos apenas na parte administrativa a recondução para mais um biênio do juiz Antônio Tomás de Nascimento, único inscrito da 26ª Zona Eleitoral, Caicó. O processo administrativo 600-164-22, TJE, não é? Ministério Público sem oposição. Então, Vossas Excelências estão em condições de votar. Não sei se está ok o sistema. Já votaram, já votei, presidente. Já votaram, mas então já está resolvida a situação dele. Quando o processo não tem polêmica, nem o PJE dificulta. Nem o PJE dificulta, né? Então, não havendo mais processo para julgamento, declaro encerrada a sessão.